Olá, tudo bem com você? Desde já quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso canal. Quero agradecer também pela sua paciência, porque ainda estou aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui na internet, mas eu me comprometi com o Espírito Santo em estar trazendo as mensagens que ele tem trazido ao meu coração. Amém? Seja bem-vindo e vamos lá. Grande parte de nós tem um senso comum de que ser bom está intimamente relacionado a não roubar, matar, talvez não ter vícios, ser um bom pai, ser uma boa mãe, um bom filho ou uma filha, e a lista segue. No entanto, essa é uma linha de pensamento humana, baseada no nosso campo de conhecimento de mundo, de visão, de certo modo, limitada sobre as coisas. Ser considerado um bom cidadão já é um conceito muito amplo e pode ser relativo a cada indivíduo. Quanto mais, ser considerado uma pessoa boa, no sentido amplo que abrange todos os aspectos da vida. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então vem comigo. A palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Ainda que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses dois versículos estão em Romanos capítulo 3, o primeiro no versículo 10 e o segundo no versículo 23. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 11, disse: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Ora, esses breves versículos evidenciam que nosso parâmetro de bondade muitas vezes é diferente do que Deus considera bom. Além disso, o fato de nos considerarmos pessoas honestas, trabalhadoras, as chamadas gentes de bem, não é garantia de passaporte para a redenção de nossa alma, pois nenhum desses conceitos humanos pode pagar o preço de salvação. Se assim fosse, não seria necessário Jesus ter morrido, pois, ao final de contas, as pessoas de bem seriam automaticamente absolvidas e consideradas aptas ao céu. Preste atenção. Essa é a maior falácia de Satanás nesses últimos dias. Com o aumento da iniquidade do mundo, qualquer gesto de simples altruísmo e bondade ganham holofotes e trazem à nossa mente o falso conceito de que simplesmente me abstendo de práticas ruins e fazer o bem sem olhar a quem serão suficientes para a salvação da nossa alma e nos colocar no rol das boas pessoas. É importante observar que o pecado contaminou a terra e o esforço para ser bom sem Jesus é inútil, pois quem verdadeiramente é bom é Deus. Veja com atenção essa palavra. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. Olha, confesso que esse versículo me trouxe questionamentos por um bom tempo. Como o próprio Jesus se colocou no rol de pessoas que não são boas? Precisamos entender que Jesus, nesse contexto, estava se identificando como um homem, fazendo do seu próprio exemplo como homem, que não há um homem bom sequer, mas apenas um, que é Deus. Ora, a divindade de Jesus, mesmo enquanto homem, essa é inquestionável, mas nesse versículo ele estava evidenciando uma grande lição. Aqui na terra não há um homem sequer que seja bom, mas somente quem está no céu. Complementando esse entendimento, sabemos que Jesus disse aos seus discípulos que ele e o Pai são um. No entanto, se ninguém é bom, como explicar os atos de caridade, bondade e altruísmo que vemos como grandes eventos aqui na Terra? Como explicar aquelas pessoas que muitas vezes saem de madrugada para distribuir roupas, cobertores e alimentos a moradores de ruas? Como explicar aqueles que de fato fazem o bem sem olhar a quem e sem serem vistos por ninguém? Como explicar esses pontos de luz, de bondade no mundo de trevas? A Bíblia responde: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Tiago, capítulo 1, versículo 17. A origem do que é bom não vem de nossa própria essência, mas vem de Deus. Cada ato de bondade, a origem matriz é Deus. Por causa do pecado, nos tornamos, infelizmente, incapazes de gerar bondade de nós mesmos, se não for transmitida por Deus por meio de nós. Salmo 40, versículos 3 a 8, afirma que é Deus que coloca um novo cântico em nossa boca. João 3, 27 diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Salmo 136, 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Lembra que Jesus disse que só há um que é bom, que é o próprio Deus? Cada ato de bondade que você vê na terra não é um ato isolado de alguém que é bom por si mesmo. Porque mesmo nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Lembra? Além disso, muitos não se apercebem dessa realidade bíblica porque estão cegos de entendimento. Conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, permita-se ter iluminado os olhos do seu entendimento para essa realidade. E se você considera-se bom aos seus próprios olhos, se arrependa e reconheça que há um único que é bom, que é Deus. Acredito que o salmo mais conhecido é o 23. Neste salmo, somos encorajados pelo salmista a declarar que Jesus é o nosso pastor. Ou seja, se fazemos de Jesus o nosso pastor, somos guiados a pastos verdejantes. Nossa alma é refrigerada e a sua bondade vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Veja, tudo está relacionado à nossa entrega a Jesus. Convido-o hoje a refletir sobre essa palavra e a conhecer a bondade na pessoa de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e o Pai das luzes venha sobre ti com a sua bondade.